evidência para a agropecuária na região do estado do Ceará. Nós temos um agravante muito grande aqui na região do Cariri, porque aqui nós estamos embasados em cima de um aquífero. Quem quer dizer isso? Que a nossa água é subterrânea. Então fica muito difícil, tá certo? Tem muita gente alegre, dizendo que está chovendo, que não quer que chova mais, mas a chuva está se concentrando só na área urbana, na área rural. A chuva não está grande, é tanto que se você entrar no site da FUNSEMI hoje, da COGE, você vai ver que os nossos reservatórios, tá certo? Ele tem um reservatório que está só com 20% de sua capacidade. E isso é grave. É muito grave. Nós temos uma vantagem aqui na região do Cariri, que a gente aqui é um oásis, né? Mas a quantidade de chuva que caiu já está, na região do Cariri, já está acima da média. Mas para alguns municípios, tem alguns municípios que está ainda muito abaixo da média. Então é uma preocupação grande. Inclusive, professora, eu estive conversando há uns 15 dias atrás com um geólogo da SOIDRA, no caso da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. E eles muito preocupados com a questão da profundidade hoje para se encontrar água. Um deles chegou a me dizer que há 10 anos atrás, em determinadas áreas no Cariri, se encontrava água com 50 metros. Hoje estão encontrando com 150 metros. É verdade. Então, como explica isso, professor? É a falta de água mesmo, ou a água está sendo tirada e jogada aleatoriamente? Justamente. Olha, como o abastecimento do município de Juazeiro é o município que mais cresce, tá certo? O eixo urbano Caraguá está fazendo com que essa região também cresça muito, está tendo uma demanda muito grande por água. Então, todo mundo está, primeiro, uma perfuração do solo para construir poços indiscriminadamente. Hoje não, hoje é muito rigoroso essa questão de construção de poços. Então, quando eles tiram a água para essas atividades econômicas, tá certo? A quantidade de água que estão retirando é tão grande por conta da expansão demográfica da cidade que está crescendo, a demanda de água é grande, então o lençol está baixando, tá certo? Tem vários poços aí, inclusive da CAGES, que já baixaram o quê? 50, 60 metros, tá certo? Até mais. Então, essa preocupação, principalmente aqui em Juazeiro do Norte, que está crescendo muito, e tem muitas pessoas também já querendo investir muito nessa parte de também agropecuária, que você sabe que é uma área que se deve se estudar muito para ter essa exploração aqui, porque, veja bem, um dos maiores produtores de bovinocultura nessa parte é um Triângulo de La Valle, lá nos Estados Unidos. Mas lá, eles têm política de meio ambiente rigorosíssima, tá certo? Porque tudo que você produz, você também tem aqueles poluentes, né? O Brasil, por exemplo, olha, vou dar só um dado para você. O Brasil hoje é considerado o segundo maior produtor agrícola. O Brasil está uma expansão grande, tá certo? Mas aí, todos os insumos, fertilizantes, os defensivos agrícolas, não são fabricados aqui no Brasil. Nós dependemos de quê? De outros países onde são desenvolvidos esses produtos. Então a gente fica na mão desses grandes países, que é o pessoal fica na dependência. Por quê? Porque nós não temos dentro do próprio país, tá certo? Os subsídios que poderiam minimizar essa parte com relação ao produtor pequeno, tá certo? Então eles compram esses insumos agrícolas indiscriminadamente ainda. O engenheiro tem que ter tudo por receituário agronômico, mas você sabe como é que acontece no Brasil, né? Professora Rosângela, um dos grandes problemas também é a questão da salinização do solo, essa questão da irrigação.
existem maneiras, manuseio para diminuir essa salinização ou não? Olha, há muita maneira de se evitar a questão da salinização do solo, na nossa região principalmente, é drenagem. E drenagem é uma obra muito cara. Você vê aqui o Juazeiro, por exemplo, uma área urbana dessa, o que é que está acontecendo com o Juazeiro? Tem drenagem. Agora imagina no campo, tá certo? Você colocando inseticida, você colocando herbicida, você colocando carrapaticida, muitas coisas que esses defensivos agrícolas que tem aí, e fora também os compostos orgânicos, né? Tudo isso vai percolando e vai infiltrando o solo. Veja bem, nós temos também aqui no Nordeste 3.000 horas de sol anual. Quer dizer, nosso maior consumidor de água no Nordeste é o sol. Tanto ele é bom como ele é ruim. Porque se você disser assim, onde estão os dois maiores fitossanitários do mundo? Quem são? O sol e o vento. A gente tem. Agora a gente tem que saber usá-los, tá certo? Aproveitar isso aí. E nós não estamos sabendo aproveitar isso aí. Por quê? Porque quando se irriga hoje, tá certo? As pessoas estão irrigando, fazendo irrigação, que a gente até chama de boreação, que é irrigação sem drenagem, não é irrigação. Então o sol, ele bate pesado no solo e esquenta, tá certo? Esquenta muito o solo, então a água ela vai subindo por ascensão capilar. E quando a água vem de baixo para cima por ascensão capilar provocada por esse grande calor, ela vai trazendo sais. Tem região aqui do Hipólima, Campos, desses períodos irrigados, que você vê assim, é branquinho já, salinizado. Por conta, estão irrigando e não estão fazendo a drenagem. E a drenagem é cara, né, professor? Dentro do processo de irrigação é o mais caro, é a drenagem. E é justamente o que ninguém vê, né? Também Israel, por ser o local onde menos chove, eles irrigam muito, mas lá eles usam aquele sistema de gotejamento. Nesses perímetros irrigados, ligado ao DENOX, se usa muito este tipo de aplicativo, professor, ou não? É o comum? Olha, aqui na nossa região, no Nordeste, você usa mais a irrigação por aspersão, tá certo? Aspersão ou então irrigação superfície. Irrigar muito arroz, né? Fazer aquelas barragens, e é muito prejudicial. Então, nós estamos investindo muito em fruticultura irrigada. E a fruticultura irrigada, hoje você sabe que a produtividade dela, certo? E o BRICS, que é o teor de açúcar, né? Por conta do sol, são os melhores frutos que nós temos aqui produzidos no nosso solo. Sim, você me fez uma pergunta falando sobre o... A questão do gotejamento, a questão da... Pronto, então pronto. A questão da irrigação, a questão do gotejamento, que é mais usado. Olha, a técnica de gotejamento é uma técnica de irrigação localizada. Nós temos microaspersão e gotejamento. Então seria a ideal, que é usada na fruticultura. Mas você não pode fazer uma mudança dessa radical. A questão da salinização é menos, professor, com esse sistema? Sim, porque a planta ela vai receber, tá certo? Toda planta ela tem um coeficiente de cultura, tá certo? Então ela tem a quantidade de água. Nós não temos que beber 2 litros de água por dia. Então cada planta tem a sua necessidade diferente. E uma irrigação por gotejamento, você vai colocar ali a quantidade de água que é necessária. Ela forma um bulbo, tá certo? Embaixo do solo, e a planta vai retirar aquela água que precisa. Não vai percolar a água, então, e entrar para o lençol freático. Toda água que entrar na irrigação, a planta vai absorvendo. E os defensivos também, os fertilizantes, né? Eles também não descem. Então é importante a irrigação por gotejamento. Para a gente aqui no Nordeste hoje, a maioria dos grandes perímetros irrigados, no nível para a empresarial, estão usando gotejamento. Professor, a senhora é polivalente, eu costumo dizer
ser essa área da agronomia, a área da irrigação. A senhora também gosta de cordel. E para comemorar o centenário de Juazeiro, a senhora escreveu um belo cordel. Então, como surgiu isso, professor? A senhora também é escritora? Olha, eu, desde pequena, meu pai era agricultor, né? E a gente ia ali para Chapada do Arari, para a fazenda, papai, meus filhos, para ali. E a gente, toda noite, papai reunia os trabalhadores após chegar na roça e se concentravam na calçada lá em casa e a gente ia ler os cordéis, na década de 60, 70. Então quem ia melhorar de casa cordel era ele. E a gente ficava, era eu e Dermal, meu irmão, o papai fazia ele ia um cordel, eu ia outro, às vezes ele ia um estrofe, eu ia outro. E aí quando chegou, eu soube que iam lançar 100 cordéis para o centenário do Padre Cícero, que está aí, chegou, eu já tinha vários cordéis escritos, né? Inclusive eu escrevi até um cordel para o Geoparque, está aí até no site da Secretaria das Cidades, pequenininho. Mas aí eu vi isso a oportunidade. E aí eu pensei assim, como é o centenário e muitos já estão lá no céu, aí eu escrevi um bordel intitulado A Notícia do Centenário Causa Riburiço no Céu. Foi um riburiço grande, porque todo mundo já pensou, sabendo que o Padre Cícero o Papa ia anunciar a santificação do Padre Cícero, né? Então todo mundo gostaria de estar aqui presente. E escrevi esse cordel. Professor, em relação à senhora falando, eu queria que a senhora lesse algumas estrofes do cordel. O pessoal está querendo chamar a atenção. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos já no programa Sábado com você. Não vou ditar. As promoções da FS Informática confira tudo. Seu irmão gravador TV, webcam, computador reservado, óleo, 2 GB de memória, HD 500, gravador do DVD, teclado, mouse, sem monitor, a respeito do 10 polegadas, LED, 2 GB, HD 360, webcam, parcelado em 10 vezes no cartão, Visa Poupança. Veja também os preços do lançador em 3 e 5, impressoras, funcionais, Sensação de saudade. Todos os domingos, de 10 às 3 horas, no programa Social. O pessoal não pode cantar muito lá.